Aqui do Facebook, deixa eu ver se o Facebook já entrou com a nossa live, deixa eu ver se eu já estou ao vivo. Às vezes demora um pouquinho para aparecer para mim, mas vamos lá. Estou ao vivo no Facebook também. Boa tarde, galera do Facebook, boa tarde, pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. E a gente tem um tema bem interessante hoje. Hoje nós vamos trazer para vocês, deixa eu colocar aqui para a galera do Instagram, que eu consigo colocar, o título aqui. Publicar. E vou deixar fixado o comentário. Pronto, boa noite, Si 7297. Coloca para mim seu nome aí para eu falar o seu nominho aqui na live de hoje. Hoje eu trabalho sempre com a Sandra tá na casa dela e eu tô aqui por causa da pandemia. Desde que começou a pandemia a gente tem feito alguns revezamentos aí na hora de fazer as nossas lives, então a gente acaba se encontrando, mas virtualmente também, né? Essa história de se encontrar virtualmente sobrou para todo mundo, para nós também não foi diferente. Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, né, do canal Chega de Medo e Ansiedade. Nós temos esse canal no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube, ou seja, por aí tudo nós estamos com o nosso canal. Maria Aparecida, muito bom, boa tarde Maria Aparecida, boa tarde Stephanie, como vai, tudo bem? Então bora lá, né, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Se você tiver me assistindo e me vendo bem, me ouvindo bem, dá um ok para mim, para eu saber que você está me ouvindo. Boa tarde, Sandra, tudo bem? A Sandra está aqui no suporte, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você tiver perguntas, pode deixar, porque essa live de sexta-feira, o Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, responde às dúvidas da nossa audiência, o pessoal que segue a gente, que acompanha a gente nas lives. Então, se você tiver uma dúvida, uma pergunta, pode deixar. Algumas a gente já responde ao vivo, a Sandra responde, eu respondo. Se não, a sua pergunta pode virar um Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, tá? Então, se você tá me vendo bem, tá me ouvindo bem, segue colocando aí pra gente se você... Ah, que legal, a cidade, o estado de onde você está nos assistindo. A gente gosta de saber também o alcance do nosso trabalho. Então, coloca aí pra mim se você... tá aqui no estado de São Paulo. Eu estou no estado de São Paulo, eu e a Sandra, na cidade de Indaiatuba, e você pode estar em outro lugar, então coloca aí pra gente também, pra gente saber. É muito bom ter você por aqui. Esse trabalho é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, tem sido muito gratificante. Cíntia, que saudade! Seja bem-vinda, Cíntia, um beijo, saudade! Então vamos lá, a Sandra está dizendo que está tudo bem, que a imagem está boa no Insta e no Facebook. Então vamos para o nosso assunto, que o Chega de Dúvidas é uma live meio rapidinha, a gente não pode ficar enrolando muito aqui, né, Sandra? Então bora lá, como lidar com a ansiedade no trabalho? Bom, ansiedade no trabalho, gente, é uma questão muito importante, que merece toda a atenção, tanto por parte das pessoas que sofrem de ansiedade em si, quanto dos gestores, né, das pessoas que cuidam, que são responsáveis. Beijo, querida. A Cíntia aí tá me mandando um beijo, amiga do coração. A Maria Aparecida é de Manhuaçu, Minas Gerais, aí tá vendo? Não tá tão perto da gente, tá um pouquinho longe, né, Maria Aparecida? Então, a ansiedade no trabalho, ela precisa ser observada tanto por quem sofre de ansiedade por causa dos sintomas, da queda do desempenho, quanto pelos gestores, as pessoas que cuidam dos seus colaboradores no ambiente de trabalho. O fato é que a ansiedade, né, quando a pessoa tem um transtorno ansioso ou quando ela vê a ansiedade dela aumentando no trabalho, mesmo que ela não tenha um diagnóstico de ansiedade, a qualidade de vida no ambiente de trabalho cai, né? Tanto os colaboradores sofrem quanto os gestores, porque as tarefas, né, do trabalho se transformam num verdadeiro peso. É difícil para você levar adiante as suas tarefas. Tudo fica difícil de ser executado, tudo fica complicado, fica moroso. O profissional, ele se sente incapaz, ele se sente desmotivado, e isso obviamente causa um impacto direto tanto nos resultados quanto na produtividade do profissional. Então, a live de hoje, ela é dedicada, né, tanto para quem está no ambiente de trabalho e está sofrendo de ansiedade, quanto para quem é gestor,
para quem está trabalhando também na linha de frente no combate ao coronavírus, essa pandemia que a gente está vivendo, né, que esses profissionais da área da saúde que estão lidando diretamente com isso, estão sofrendo bastante também. Então é uma live expansiva, né, expansível a todas essas pessoas. Esse momento que a gente está vivendo, ele tem esse agravante. Quem está na linha de frente, também os gestores de escolas, o pessoal que acaba tendo que fazer modificações na empresa, demitindo pessoas, fazendo mudanças no ambiente de trabalho, os responsáveis pelas políticas de combate à pandemia, ao coronavírus, todos estão sofrendo, vendo a sua ansiedade aumentar. A gente sabe que tem muita gente que não está conseguindo dormir com tudo isso que está acontecendo. Nós temos no consultório, deixa eu falar um pouco de boa tarde aqui. Boa tarde, Mariane, boa tarde, Valéria, Rosângela. Sejam bem-vindas. Convide as pessoas para vir assistir essa live. Tem aqui no Instagram, tem esse aviãozinho assim, parece uma asa delta. Clica aí que abre a sua lista de contatos. Convida mais gente para vir para a live. Aqui no Facebook também dá para você compartilhar a live com outras pessoas. Então, a gente vai começar olhando para as possíveis causas, né? O que causa essa ansiedade no trabalho e o que a gente pode fazer quando esse sofrimento já está nesse ambiente, já se instalou, você já está sofrendo de ansiedade. Ou você já tinha, ou você de repente desenvolveu agora. Então, para a gente entender a questão das causas, a gente vai dividir nessas duas situações. A gente tem as pessoas que já sofriam de ansiedade, então a pessoa, não importa onde ela está trabalhando, se ela já tem um quadro de ansiedade, às vezes diagnosticado e às vezes não, mas ela já sofre com transtorno, ela tem sintomas de ansiedade, não importa onde ela trabalha, ela sempre vai desenvolver dificuldades lá dentro do trabalho, vai ser difícil para ela enfrentar os desafios do trabalho. E existem as pessoas que nem sequer se percebiam como pessoas ansiosas. Mas aí quando elas vão para determinado tipo de trabalho, determinado ambiente de trabalho, elas começam a ver a sua ansiedade aumentar ou começam a piorar, já que se elas já eram ansiosas, elas começam a piorar. Então tem gente que fica mais ansiosa e tem gente que desenvolve mesmo transtorno de ansiedade. Por isso a importância da gente falar sobre esse assunto. A gente sabe que o Brasil é um país que ocupa o primeiro lugar, né, no mundo, né, de casos de transtorno de ansiedade diagnosticado, e com essa história da pandemia a gente sabe que isso piorou assim muitos por cento, né, a coisa já avançou muito mais. Boa tarde, José Cardoso, seja bem-vindo. Então, a gente vai falar desses dois casos, né? No caso das pessoas que não tinham, né, já sofriam previamente de ansiedade, a depender do tipo de trabalho que elas estão, elas vão se sentir ansiosas por conta da demanda que tem lá. E as que não eram ansiosas, elas podem começar a desenvolver por conta do tipo de equipe que ela encontra no trabalho, o tipo de gestor que ela tem. Tem gestores que cobram demais, às vezes são um pouco agressivos, são muito pegadores no pé, exigem demais da pessoa e ela vê a ansiedade dela aumentando também. E todo esse ambiente que a gente está falando, principalmente na atualidade, demissões, fusões, mudanças de local, essa coisa de você ter que trabalhar em home office, que parece uma coisa, agora eu estou longe da empresa, né? Mas estou conectado o dia inteiro, então isso também pode aumentar. E no caso das pessoas que trabalham de frente, na linha de frente do combate à pandemia, essas ainda têm a questão do risco, né? O aumento do risco de se contaminar, o medo da contaminação. Então vai vendo, né? Alguns profissionais são intensivistas, então estão vendo muitas mortes. Então, gente, olha só que dificuldade. Por que a questão de trabalho ela ficou tão importante? Então, no primeiro caso, das pessoas que já sofriam de ansiedade, provavelmente ela vai ver o agravamento dos sintomas. E daqui a pouquinho eu vou falar dos sintomas da ansiedade. E quando que ela vai perceber esse agravamento? Quando ela se sentir mais exigida para apresentar resultados, né? Diante de prazos muito curtos, tem empresas que tudo era para ontem, né? Tudo tem que ser daqui a pouco, você não tem tempo de respirar, uma quantidade enorme, o mundo informatizado, aquele monte de e-mails na sua caixa de e-mails, um monte de mensagem do WhatsApp,
né? O meu esposo, quando trabalhava numa empresa, ele agora é aposentado, ele falava, você encontra uma pessoa no corredor e ela diz assim para você, olha, mandei um e-mail para você lá. Ela não fala o que é, que já está lá no e-mail, está andando pelo corredor e o e-mail, a caixa de e-mails está aumentando, né? Isso é ansiogênico, altamente ansiogênico. Então esses prazos muito curtos, inadequados às vezes, né, coisas que são humanamente impossíveis de serem cumpridas, metas, aquelas metas intangíveis, né, da empresa, banco principalmente, vocês bateram essa meta, então agora a meta é tanto. Putz, para bater essa meta eu quase morri, imagine agora que a meta dobrou, então vai ficando cada vez mais difícil. É a busca incessante, né, por resultados cada vez mais altos, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor. E o que isso gera? Gera no profissional um sentimento de incapacidade, aquela sensação de que ele não é bom o suficiente, isso é altamente ansiogênico também. Algumas pessoas ficam ansiosas no trabalho porque elas têm dificuldade para fazer apresentações. Então, os mais tímidos, os que têm dificuldade de se expor, alguns que têm até traumas, né, lá de trás de exposição, vão ter dificuldades quando tem que fazer apresentações de trabalho. Alguma reivindicação, precisa falar com o chefe para pedir um aumento, por exemplo, uma transferência. Vão ter medo de falar em público, olha, vai ter uma semana de palestras e você vai ter que palestrar não sei para quantas pessoas, né? Então, aí a ansiedade dá aquela escalonada, vai parar lá em cima. Com a história do aumento da ansiedade, muitas pessoas vão ter dificuldade de concentração, vão começar a perceber a diminuição da memória, né? Perda de memória, aumento da perda de memória, e isso também provoca queda no desempenho. Né? A pessoa não consegue se conectar como deveria e começa a entregar menos, então tem uma queda no desempenho, o que também gera sentimento de incapacidade, de não ser bom o suficiente, o medo de ser demitido, né? Ser transferido, de ficar na geladeira, como a gente costuma falar, né? Ser boicotado dentro do ambiente de trabalho. Então, isso também piora quando a gente está com a ansiedade aumentando no ambiente de trabalho. Essas pessoas elas vão ter um cansaço acima da média, além do normal. Por quê? Para manter tudo funcionando com esse nível de ansiedade alterado, você precisa de muita energia. Você gasta mais energia do que o habitual. Além do que, por conta da ansiedade, do excesso de preocupações, você começa a não dormir bem. Ou tem insônia mesmo, ou começa a ter noites mal dormidas, então começa a ter um cansaço aumentado, né? Você começa a ficar desanimado, desmotivado. De novo, no caso dos profissionais da área da saúde, eu tenho visto uma reclamação, um relato assim, que eles têm que se proteger demais, então coloca máscara, coloca aqueles óculos de proteção, coloca aquela proteção na frente do rosto, um avental, a roupa, né? Um avental, outro avental. E quando que a contaminação pode acontecer? É quando eles tiram essas coisas. E para comer você precisa tirar, você tem que tirar aquela máscara de acrílico, precisa tirar a máscara da boca. Então o que eles acabam fazendo? Pulando refeições. Né? Então, às vezes não almoça, às vezes não faz o lanche da tarde, às vezes demora até para ir no banheiro, porque sabe que tem que tirar tudo, se esterilizar, se limpar, usar, fazer o que tem que fazer, vestir tudo de volta e se proteger novamente. Obviamente, ficar com fome, ficar com sede, ficar sem ir no banheiro, também é ansiogênico, são os gatilhos fisiológicos da ansiedade. Né? Então, para quem está na área da saúde, tem esse agravante ainda. No segundo caso, as pessoas que não sabiam, né, não se reconheciam ansiosas ou portadoras de um transtorno ou ansiosas antes de um determinado tipo de trabalho. Então, o que a gente pode ver? O aumento da ansiedade por uma demanda que exige dela demais, exigência por resultado, carga horária, e isso faz com que elas entrem em estado de estresse constantemente. O estado de estresse, a gente já sabe, aumenta a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E que ele é útil, né, para você resolver as suas questões do dia a dia. Mas quando você vive em estado de estresse constantemente, com o cortisol alto, né, alterado, você começa a ter uma queda do seu sistema imunológico, você começa a se sentir mais cansado, mais descompensado, e isso é altamente negativo para o seu desempenho no ambiente profissional e na vida como um todo. Então, nesses casos, né, então a pessoa nem era ansiosa, mas dependendo do tipo de trabalho, o tipo de gestor que ela tem, o tipo de ambiente, o tipo de demanda, ela começa a ficar ansiosa. Aí aumenta
a ansiedade, e com ela, né, com o aumento da ansiedade, surgem os sintomas, aqueles sintomas emocionais e os sintomas físicos. Começa no emocional, daqui a pouco ela está com sintoma físico também. Aumenta a irritabilidade, cansaço, a fadiga, o risco de ter uma estafa. Essa palavra é uma palavra que a gente não usa muito na atualidade, antigamente falava-se muito, falando tá estafado, né? O que significa? A pessoa chegou até ao nível da exaustão, ela ficou exausta, ela estafou. Ela pode ter, sei lá, queda de pressão, ela pode até desmaiar, ela pode ter um mal-estar súbito, pode começar a adoecer, ter várias gripes uma atrás da outra, por causa da estafa. E até chegar à síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né? Que é um distúrbio emocional que muitas pessoas têm passado por isso, a gente tem visto isso bastante na atualidade, já vimos também muito na área da educação, né? Professores com cargas horárias puxadas, dá aula de manhã, de tarde, de noite, sem muito apoio, né, da instituição, tendo que lidar com situações muito desafiadoras. Aí chega uma hora que a pessoa tem um desgaste tão grande, uma exaustão tão grande que simplesmente ela não consegue mais trabalhar, né? Ela tem dá um crack no sistema, né? A coisa se rompe lá dentro e ela não consegue mais, é obrigada a ir para o afastamento, fazer tratamento e tudo mais. E geralmente isso acontece por excesso de trabalho e por condições inadequadas também de trabalho. Bom, vamos lá para a pergunta, que é a pergunta do Chega de Dúvidas. O que fazer com tudo isso? Como lidar com essa ansiedade, com esse nível alto de ansiedade no trabalho? A primeira coisa que precisa ser feita é você reconhecer, identificar os principais sintomas da ansiedade, tanto os físicos quanto os emocionais. Porque eles são um alerta para mostrar para você que a sua ansiedade está aumentando. Quem já é ansioso é até mais fácil, ele sabe que aquilo que ele está sentindo é da ansiedade e que o trabalho está piorando aquilo. Mas para uma pessoa que não tem um diagnóstico de ansiedade, isso é mais complicado. Talvez ela não entenda que o que ela está vivendo é um aumento da ansiedade dela. Então, do ponto de vista emocional, o que a gente pode identificar como sendo sintomas emocionais da ansiedade dentro do trabalho? Aquela preocupação excessiva, né, com o andamento das coisas, com a entrega do trabalho, com a entrega dos resultados. E é uma preocupação que geralmente a pessoa leva para casa. Então ela está em casa, ela já está tomando banho, ela já está jantando, ela já está indo para a cama e a cabeça dela está tentando entender, lembrar, resolver, às vezes com aqueles diálogos dentro da cabeça, de alguma discussão, de alguma coisa que está pendente no trabalho. A sensação de exaustão mental, né, que é um pouco disso que eu estou falando também. A mente não para, aquela mente que continua trabalhando mesmo depois que você já terminou sua carga horária de trabalho ou saiu mesmo do ambiente de trabalho. Pessimismo, né, os pensamentos negativos, o catastrofismo, aquele medo de que algo terrível aconteça, e medo de outras situações, de ser demitido, de ser advertido, de não dar conta. Então tudo isso são sintomas emocionais. Agora, quando a coisa já evoluiu para os sintomas físicos, então imagina que você tem uma apresentação de trabalho e aí surgem sintomas físicos. O que a gente vai observar? O aumento da frequência cardíaca, né? Então o coração acelerado, batimentos, boca seca. Então na hora que eu preciso ir lá falar com o meu chefe, simplesmente a boca seca, não consigo falar, tremores, né, a tremedeira, o frio nas mãos, nos pés, a mão suando, sensação de fraqueza, aumento da transpiração corporal, agitação, falta de ar e a insônia, né, a dificuldade para dormir. Às vezes a pessoa deita e não pega no sono, às vezes dorme e acorda no meio da noite, às vezes acorda de manhã, sei lá, de madrugada, 4, 5 da manhã e não dorme mais, porque a cabeça está trabalhando sem parar. Então isso também faz parte dos sintomas da ansiedade. Então, primeiro, identificar, reconhecer esses sintomas. Qual é a segunda coisa que você precisa fazer para lidar com a ansiedade no trabalho? Descobrir quais são os gatilhos que estão levando você para o estresse e para o aumento da ansiedade. Bom, pode ser excesso de trabalho, que gera muitas vezes uma desorganização. É tanta coisa, prazos tão apertados que a coisa não se organiza, não fica organizada. Então, precisa priorizar isso, organização. Planilhas, às vezes pedir ajuda, pesquisar como eu posso me organizar melhor no trabalho.
investir na criação de uma rotina, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente doméstico, porque a gente está trabalhando em casa, muitas pessoas fazendo home office. Então, eu preciso fazer uma conciliação entre o trabalho e a vida dentro de casa e organizar isso, continuar fazendo hora de almoço, começar no horário certo, né? Não é qualquer horário, terminar também, ter horário para terminar, porque muitas pessoas que estão trabalhando de casa, dá 10 horas da noite, a pessoa está trabalhando ainda, ela está em casa mesmo, né? Então, fiscalizar bem a questão dos horários é muito importante. Listar as prioridades e lembrar que existem coisas que são humanamente impossíveis, mesmo que a empresa diga algo em contrário para você. Isso precisa estar claro para você, porque se você não separa isso dentro da sua cabeça, tudo é prioridade, tudo é urgência, e isso não é verdade. Então, aprender a listar as prioridades e seguir as prioridades, executar uma coisa de cada vez. Lembrar que tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Experimenta colocar o foco naquilo que você controla, porque o que você não controla você solta, senão você vai ficar sofrendo exageradamente e não vai ter resultado. Então foca no que controla. Aprender a respirar e fazer pequenas pausas, né? Pausas para respirar e outras pausas para beber água, para ir ao banheiro. Tem gente que trabalha direto, não bebe água, como pode, né? Então aprender a se hidratar, né? Eu tô aqui falando com vocês, ó, mas a minha aguinha tá aqui, a minha hidratação. Deixa eu até tomar um golinho. A hidratação, ela é importantíssima, porque quando a gente está com sede, a gente fica ansioso também, né? Então, mantenha a hidratação em dia, faça essas pausas, aprenda a respirar. A gente tem as técnicas, daqui a pouquinho eu vou falar delas, onde você aprende a fazer a respiração, que é ansiolítica, inclusive, que é a respiração dos 5 passos, a respiração abdominal. Falo dela já já. Evitar a postergação. O que é postergação, né? Amanhã eu faço, mais tarde eu faço, depois de amanhã, semana que vem. Porque o que acontece? Você não fez agora, isso de repente dá até um alívio, não vou lidar com isso agora, dá um prazerzinho ali imediato, só que aquilo fica lá te esperando. E aí você começa a ter aquela sensação que você está cheio de gavetinhas abertas dentro da sua cabeça, e isso também aumenta a ansiedade, isso também é ansiogênico. Então não posterga, é para fazer, deixa eu já pegar e fazer. Faz a sua listinha de prioridades e manda ver. Eu falo que a gente acaba com a procrastinação, com a postergação, fazendo agora. É a técnica para acabar com deixo para depois, faço agora. E isso vai te ajudar também a fechar as gavetas na mente, deixar sua mente mais tranquila. Mudar os hábitos, né, cotidianos, manter uma alimentação saudável, manter atividade física. Ah, então, Inês, mas ainda a academia que eu frequento não reabriu. Faz exercício em casa, tem coisas no YouTube, na televisão. Pratique exercícios físicos regularmente, se não der para ser 1 hora, faça 20 minutos, 15 minutos, mas mantenha o seu corpo ativo e uma alimentação equilibrada o máximo possível, porque isso também colabora para o controle da ansiedade, manter a sua ansiedade num nível mais aceitável. Usar as técnicas, agora eu vou falar das técnicas. Nós temos o nosso canal do YouTube, uma playlist, e também está aqui no Facebook, está no IGTV também, uma playlist com 15 técnicas para você controlar a ansiedade, tá? E a primeira delas é a respiração abdominal. Se você ainda não viu, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve e procura essa playlist lá. Série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais, tá? Então dá uma olhada lá. Lá também são 15, mas tem a 16 e a 17, onde a gente fala sobre exercícios físicos e remédios para ansiedade. Dá uma olhada lá. Para quem está com problema de insônia, entra lá no nosso site, que é o www.chegademediansiedade.com.br, onde a gente tem uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem. Preenche lá os seus dados, vai lá no seu e-mail, é seu e-mail que você precisa colocar, e depois vai lá na sua caixinha de e-mails que você vai receber o link. É um áudio que eu e a Sandra desenvolvemos e gravamos para te ajudar a ter uma noite de sono melhor, tá bom? E isso vai te dar um dia seguinte melhor também.
A terceira coisa que a gente chama a atenção, que é legal você fazer para lidar com a ansiedade no trabalho, é prestar atenção na sinalização das pessoas da sua família e dos seus amigos, porque eles podem apontar algumas mudanças no seu comportamento que vão sinalizar que você está com a sua ansiedade alterada, ela está mais alta do que o habitual. Então pode ser que você esteja mais pavio curto, né, explodindo mais, discutindo mais com as pessoas, mais irritado. Pode ser que você esteja mais nervoso, nervosa, né? Qualquer coisa você está se descontrolando, mais cansado, reclamando demais de cansaço, aquela sensação de que eu durmo, acordo no dia seguinte, parece que eu estou igual, parece que eu nem dormi, se isolando, né? Ah, mas a gente já está em isolamento, né? Mas não é desse isolamento que eu estou falando. Não está falando com as pessoas nem no virtual, está se fechando, ficando muito no quarto, muito deitado, querendo falando pouco com as pessoas, pouco contato. Então a gente precisa também observar o que estão falando sobre isso da gente. Nossa, você está sumida, você não tem falado muito com a gente, ou você anda muito nervosa. Por quê? Podem ser sintomas de ansiedade. Uma outra coisa também a pessoa fica muito no celular. Ah, Inês, mas ficar muito no celular é bom e também é vício, né? Tem os dois lados. Mas preste atenção na mudança de comportamento. Porque algumas pessoas vão compensar o estresse do trabalho, a ansiedade do trabalho, no celular. Ela entra em casa, malemar faz qualquer coisa e fica lá, né? Rodando, né? Passando os feeds do Facebook, do Instagram, ou então assistindo série até de madrugada, quer dizer, procurando vias de fuga para distrair a mente que está sobrecarregada com o trabalho. Então preste atenção. O aumento da ingestão de bebidas alcoólicas. A gente tem ouvido falar que durante a pandemia, né, os estudos estão mostrando isso, as pesquisas, que já houve naturalmente um aumento da ingestão de bebidas alcoólicas. Por quê? Aumentou a ansiedade, aumentaram os quadros de depressão também. Então preste atenção, porque às vezes o trabalho está tão desgastante que aí você fala, não vejo a hora de chegar em casa e tomar uma taça de vinho. E não teria problema nenhum, se for só uma taça, se for de vez em quando. Mas se essa for a sua via de fuga, presta atenção, porque isso também precisa ser cuidado. E a quarta coisa que precisa fazer, que na minha opinião é a mais importante de todas, é tratar essa ansiedade. E tratar essa ansiedade na raiz. Porque tudo isso que a gente está falando aqui nessa live, tudo que a gente costuma falar aqui nos vídeos, nas nossas séries, nas técnicas e tudo mais, são ferramentas para você controlar a sua ansiedade. Elas não são necessariamente o tratamento. Qual que é o tratamento para a ansiedade? É aquele tratamento feito por especialistas, né, e profissionais da área da saúde, que são os terapeutas, os psicólogos e os psiquiatras, de preferência os especializados mesmo. Eles é que sabem exatamente o que precisa ser feito. A ansiedade ela tem raízes profundas em nós. A maioria das causas da ansiedade são originadas em traumas que a gente já viveu. Por conta dos traumas, a gente desenvolve algumas crenças limitantes que estão na base da ansiedade. Então, imagina uma árvore que a gente vê as folhas, os galhos, o tronco, mas a gente não vê a raiz. Então, os sintomas, as crises de ansiedade são tronco, folha, flores. A raiz a gente não vê, a raiz da ansiedade está lá embaixo. Então, tratar a ansiedade não é controlar a ansiedade, é outra coisa bem diferente. Então, precisa fazer sim um tratamento, procurar por profissionais que vão te ajudar a identificar o seu nível de ansiedade, identificar se você já desenvolveu o transtorno de ansiedade. Eventualmente você pode precisar usar medicamentos, né? Dependendo do grau de ansiedade, precisa de medicamentos. Além de todas essas mudanças que a gente está propondo, cuidar da alimentação, tem que ter uma mudança no estilo de vida também. E se você quer realmente vencer a sua ansiedade na raiz, eu e a Sandra temos um passo a passo que nós duas desenvolvemos para te ajudar com isso, né? E num tempo recorde, tá? É um tempo recorde, né? Como a gente fala, recorde. Tempo recorde é o programa Chega de Ansiedade, onde você vence a sua ansiedade num prazo de 3 semanas, né? E se você tiver, é um tratamento online que eu e a Sandra desenvolvemos. Se você tiver curiosidade sobre isso, chama a gente no inbox que a gente explica direitinho. E se prepare, né? A partir da semana que vem a gente tem um convite muito legal para você,
que do dia 27 ao dia 31 de julho, nós vamos fazer a segunda semana Chega de Ansiedade. Fica ligadão aí, ligadona, que a gente já vai começar a falar disso a partir da segunda-feira que vem com mais detalhes. É isso, gente. Na próxima terça-feira, no nosso canal do Instagram, né? Para quem segue a gente aqui no Instagram já sabe, vocês do Facebook também, nós temos o Você com Inês e Sandra, que é uma live interativa. Quem tem tocado essa live é a Sandra, no nosso canal do Instagram. E é uma live muito legal porque você pode tirar suas dúvidas ao vivo, pode conversar com a gente ao vivo. A Sandra tem atendido várias pessoas, as pessoas tiram suas dúvidas, recebem ali uma mini consultoria, né? Totalmente ao vivo, e tem sido muito bacana, muito gostoso. A Sandra é uma pessoa iluminada e tem trazido muitas iluminações para as pessoas lá no Você com Inês e Sandra. Todas as terças-feiras às 21h09 ou 9h09 da noite, tá bom? Então fica ligado aí. Na próxima sexta-feira, aqui pelo canal do Facebook, com transmissão simultânea pelo Instagram, nós temos mais um Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, no dia 17, né, 17 de julho às 17h04, com o tema Qual a diferença entre ansiedade e ansiedade generalizada? Porque não é a mesma coisa, tá bom? Então você pode ter um transtorno de ansiedade e você pode ter TAG, você pode ter transtorno do pânico, você pode ter TOC, são vários tipos de ansiedade. Mas na próxima live a gente vai falar especificamente sobre esses dois tipos de ansiedade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Face que eu preciso dar uma olhada. A Maria Alves Uebra fez uma pergunta: ansiedade com crise pode levar ao infarto? Ansiedade em crise pode levar ao infarto? A Sandra colocou para ela aqui um vídeo, né, que acabou de subir no nosso canal, que é como saber se o que você tem é ansiedade ou é infarto. Essa pergunta da Maria faz muito sentido porque realmente os sintomas são muito parecidos, tá? São muito parecidos, então dá medo mesmo se você começa a ter falta de ar, sensação de opressão no peito, coração acelerado, dormência nos braços, você vai achar que é um infarto porque é muito parecido. Então assiste o vídeo lá, tá no nosso canal do YouTube, também no Face, também no Instagram, dá uma olhada aí, depois se tiver dúvidas ainda, Maria pode chamar a gente, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, se ele te ajudou de alguma forma, deixa a sua curtida, compartilha, manda para as pessoas que você sabe que estão passando por essas dificuldades, ansiedade no trabalho, principalmente para profissionais da linha de frente no combate a coronavírus. Se você conhece pessoas que estão nesses momentos de dificuldade, manda live para eles assistirem, porque tem dicas aí muito legais para a pessoa utilizar no dia a dia dela. Cíntia, um beijo para você. Patrícia também, beijão. Júnior, Adriana, Lila, tem muita gente. Mariane, um beijo, Mariane, obrigada. Compartilhem a live. E a gente se encontra novamente. Na terça-feira a Sandra tá aí com vocês no Você com Inês e Sandra, basicamente aqui pelo Instagram. E a gente se vê novamente lá na sexta-feira da semana que vem. Um excelente final de semana para você. Se cuida, se possível fique em casa, a orientação continua a mesma. Embora na maioria das cidades, né, tá tendo já uma reabertura do comércio, mas proteja-se, cuide-se, né? Use o medo a seu favor. A gente está com medo de contaminação, a gente está com medo de adoecer, é natural, todos estamos com a nossa ansiedade pelo menos um pouquinho mais elevada, mas lembre-se que este medo precisa ser usado a seu favor, não é para você ficar travado, desesperado, é para você desenvolver a prudência, a prevenção. Então se cuida, use máscara, se precisar sair de casa, e na medida do possível, fique em casa. Um grande beijo para você, ótimo final de semana, e fica aí com o nosso lema, que é o lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona, galera. Bye bye para vocês. Desligando aqui a galera do Face, tchau, tchau.